este valor pedido pelo Porto para que já tenha esse jogador no começo da temporada. É um São Paulo fazendo um mercado que precisa fazer, porque não tem opção, Natália. É isso, não tem opção, e se você vai ao mercado e procura a prateleira laterais, está escasso. Acho que, num geral, muito se questiona. O problema da seleção brasileira para encontrar os seus laterais titulares há tantas gerações, né? Enfim, mas é um mercado em que o São Paulo precisa fazer. Viu ao longo da temporada em que tinha que ter um repertório diferente e bateu numa dificuldade de elenco que não correspondia à expectativa do seu treinador, e é importante para esse início de temporada até para entender como o Zubeldia vai desenhar o seu time. Tem esses dois jogadores importantes, o Wendel e o Enzo Dias, André Kfouri. Não dá nem pra gente escolher um ou outro, porque o São Paulo precisa dos dois jogadores. Agora, esse imbróglio também com o Porto que precisa ser definido, né? Chega agora no começo da temporada ou espera até o meio do ano. É claro que o São Paulo gostaria de resolver logo para que esse jogador pudesse chegar. As laterais são problemas, né? O São Paulo tem que resolver essas duas questões, perdeu os jogadores que ocupavam essas duas funções, e eu acho que aposta bem, tanto no Enzo quanto no Wendel. O Enzo, aparentemente, a situação está resolvida para que ele faça parte da pré-temporada, viaje para os Estados Unidos. A questão em relação a ele é que ele fez uma cirurgia, né, no último semestre, jogou pela última vez em novembro. É um jogador que precisa se recuperar fisicamente, mas também não há nada que indique que ele não possa fazer isso. Foi uma lesão muscular que precisou ser corrigida cirurgicamente. Isso é uma ocorrência frequente na vida de atletas e jogadores de futebol. São Paulo escolhe bem, mas tenta, é claro, dobrar o Porto, que tem sido o grande problema no sentido de fazer valer o seu direito, a questão contratual com o Wendel. Talvez o São Paulo tenha que esperar, e nesse período de espera ele enfrente a concorrência de outras equipes, como você já falou, não só aqui do Brasil, como de fora também. Pois é, e o Porto apertando também, indo à FIFA para fazer essa reclamação formal ao São Paulo, dizendo que o São Paulo conversou com o jogador antes do fim desses 6 meses de contrato. Mas isso acontece, Cada um correndo pelo seu, né? O que acha que é seu e está tentando proteger da forma que pode. São Paulo tentando contratar, o Porto tentando se defender. Bom, e o Zubeldia nesse meio? A pressão em cima do Zubeldia é muito grande. O Zubeldia começa a responder desde o começo dessa temporada. No final da temporada já foi muito difícil, ou a gente sabe o que vai acontecer com ele. O recorte, se a gente falar do recorte positivo do Corinthians no final da temporada de Campeonato Brasileiro, a do São Paulo não foi. Mesmo com alguns jogos ali já desinteressado do Campeonato Brasileiro, né, em alguns momentos, alguns jogos com jogadores titulares, o time não correspondeu coletivamente. Chegou Oscar, né, um jogador que pode ajudar ali no meio de campo, mais pensando no meio atacante, mas o questionamento sobre o trabalho do Zubeldia, ele é importante pelo que a gente viu na temporada inteira, ou do processo que ele assume até o final do ano. Então, eu tenho uma interrogação grande em relação ao que ele vai fazer no Campeonato Paulista. Tem isso, André. Ele está com essa pressão já no Campeonato Paulista muito grande. Um treinador que, ao final do ano, não tinha uma situação muito estável do ponto de vista interno. Sim. Por mais que algumas coisas ali, né, a questão, fogo amigo e tal, tenham sido um pouco exageradas, mas alguém que não era uma unanimidade, ninguém mas alguém que não tinha sua permanência para 2025 com uma questão resolvida do ponto de vista da opinião pública, etc., vai começar a temporada seguinte mais pressionado do que um treinador, até mesmo como o Abel Ferreira, por exemplo, que teve um ano abaixo daquilo que gostaria, que o Palmeiras poderia. A situação do Fernando Diniz é um pouco assim no Cruzeiro. Se o trabalho não se mostrar merecedor de elogios muito cedo, a gente sabe aqui no Brasil que as críticas vão voltar, a pressão vai voltar maior até do que era. As diretorias, normalmente, no começo do ano, acham que qualquer interrupção tem menos problemas, porque o clube pode se recuperar ao longo do ano. Então ele vai enfrentar aquilo que é normal para qualquer treinador aqui no Brasil, que é a pressão e o risco em relação à sua posição. E o Júlio Casares está respondendo, está entregando ao Zubeldia o que ele precisa para começar a temporada bem? Ainda não. Então dá para colocar ali culpa para culpa, né? Tem que fazer um mercado mais rechonchudo ali, mas...
mais substancioso. Porque aí dá para eles discutirem, vamos com o presidente, pega a sua culpa aqui. Então, mas no final das contas, o treinador é que paga o pato, né? Na hora que a coisa não acontece, você pode questionar elenco, se tem ou não tem para corresponder, treinador, vai. É assim que funciona. André, tem isso também, né? Me dá um mercado bom para eu poder ser... E no caso do São Paulo, a diretoria sempre vai poder dizer que trouxe o Oscar de volta para o Brasil e que o clube não gostaria de ter. Isso não é uma inverdade. Não é só a verdade completa. E aí se trabalha com posturas daqui e dali. O treinador está sempre numa posição muito difícil. Assim sempre foi e infelizmente eu acho que sempre será. Pois é, porque além disso ele ainda é o escudo do presidente, né? Ainda tem isso, ser o escudo. Acho que ele vem mais por ser um jogador do River Plate. Ele tem jogado, tem sido um jogador usado com regularidade, não só pelo Gallardo, como também o era antes pelo De Michelis, mas não é um jogador brilhante. É um lateral que... colocar nota 6,5 por aí, não é... 6,5 na minha escola, repetia de ano, era 7 a média. Mas a média é alta na sua escola. Então ele passaria de ano, pelo menos, tá bom. A minha média é 5, tá bom demais. 6,5 passa, mas passa sem brilho. Entendi. Passa sem brilho, é um jogador que não tem tantas virtudes ofensivas e a gente sabe o quanto é importante, né, para o lateral atuando no Brasil chegar bem ao ataque, guarda mais a posição. Me chamou a atenção até pelos números ali, né? Nenhum gol, 2 assistências. Ok, ele é um lateral, mas o número de assistências baixo me chama a atenção. Ele seria mais um lateral para ficar e fechar um terceiro zagueiro? É mais essa a característica? Fazer isso, mas é um tipo de lateral mais ao estilo italiano, aquele que não vai muito. Entendi. Entendeu? E aí você pode até usar bem, compor, entendendo que esse jogador aqui não vai ser uma peça constante no ataque, vai eventualmente. Então, como ele segura um pouco mais, eu posso usar alguém naquele espaço pela esquerda mais agressivo e que não volte tanto, que seja mais agudo. É questão de composição de time. Aí o técnico do São Paulo, o Luiz Ubeldia, que é argentino e conhece, já enfrentou várias vezes o Enzo Dias, vai ter a capacidade de encaixá-lo da melhor maneira possível. Mas o Wellington, por exemplo, é um jogador que foi embora, né? Ele chegava com mais frequência ao ataque do que o Enzo Dias. Então faz sentido, além do Enzo Dias, o São Paulo está ainda atrás do Wendel. Acho que o grande incômodo do Porto, diante do que traz o Edu, né, sobre aliciar ou não, é que esse interesse do São Paulo já é exposto pelo presidente desde 2024, quando ele tinha contrato vigente. Mas essa linha também é tão tênue, né? Escolhe por onde você quer começar. Você quer falar logo disso e ir para a bola depois ou você quer o contrário? Eu não tenho elementos para dizer que o São Paulo fez o Wendel assinar um pré-contrato antes do prazo oficial que é regido pelo regimento da FIFA, né? Você pode assinar um pré-contrato com um jogador que está em atividade no outro clube 6 meses antes do final do contrato em vigência. Não sei se o São Paulo tem esse contrato, não sei se o Porto tem a prova de que isso tenha acontecido. Essa é a reclamação. Sim. De que ele antecipou uma garantia de contar com o Wendel no futuro. Se existir isso, realmente é uma falta. Eu acho que isso daí o Porto teria razão de levar adiante, porque você está antecipando vamos colocar assim, uma desconcentração do jogador no seu foco. Mesmo que o Porto não quisesse renovar com ele ao final do contrato, tem a negociação, pode aparecer outro clube, né? Tem todo... Sim, não, e você tira o foco, né? Antes mesmo dos 6 meses. Sim. Essa é a grande questão. Você já desvia um pouco o jogador. O Wendel é um jogador de bom nível de seleção brasileira, muito mais agressivo que o Enzo Dias, né? Chega bem ao ataque. E eu acho que esse, sim, seria um titular mais condizente com o que a torcida do São Paulo espera. Até pelo que o São Paulo tem na frente ao ano, você vê o Enzo como uma opção ali para jogos de menos expressão, menos importantes. O São Paulo... O calendário é puxado, a gente sabe, né? E todo mundo joga. E todo mundo joga bastante. Então, vezes por lesão, em algumas horas por suspensão, daqui a pouco algum outro problema que tira um jogador do campo. É bom você ter 2 jogadores de bom nível para lateral. Eu acho que
Nesse caso, se os dois forem contratados e apresentados no São Paulo terá uma dupla para dar conta da temporada. O Wendel pode ser que só chegue mais para o meio do ano, né? A partir de amanhã, sim, diz o Edu Afonso, a gente lembra, já pode assinar um pré-contrato, porque faltam 6 meses certinhos para o final do contrato dele.